Opa, e aí, eu sou o Lupe e é o seguinte, na arte, especialmente voltado para o desenho, existem técnicas que nos ajudam a desenhar qualquer coisa. E sim, eu disse qualquer coisa. E basicamente nós vamos aprender algumas delas hoje. Se você assistiu meu vídeo passado, lá eu disse que o caminho para que a gente consiga desenhar qualquer coisa eram os 7 fundamentos do desenho. São eles que vão nos permitir fazer aqueles desenhos incríveis que nós vemos no Instagram, além de treinar a nossa régua visual. E para quem não sabe o que é régua visual, é basicamente o que eu chamo de superpoder do desenhista. Superpoder do desenhista? Sim, superpoder do desenhista. Ela é basicamente a nossa capacidade de mensurar medidas nos nossos desenhos. Lembra que eu falei que desenhar era muito mais sobre ver diferente do que de fato só fazer um monte de traços aleatórios? Era basicamente a isso que eu estava me referindo. E hoje nós iremos ver algumas dessas técnicas. Então, dito tudo isso, bora lá! E, bem, a primeira técnica que nós iremos ver é a proporção. Sim, a proporção, aquela que nós vimos um pouco no vídeo anterior, mas que nós vamos aprofundar um pouquinho mais no vídeo de hoje. E a proporção, nós iremos utilizar duas técnicas de proporção. A primeira é o que eu chamo de proporção comparada e a segunda é o que eu chamo de proporção fracionada. Cada uma das proporções tem o seu uso e a gente já vai ver isso na prática de um jeito melhor. Mas o que eu posso dizer por hora é que a proporção comparada é basicamente quando a gente pega uma parte do corpo do personagem para medir com relação a outra parte. Por exemplo, digamos que a gente queira saber qual que é a medida de um personagem inteiro pelo corpo. Uma técnica muito utilizada é você medir o personagem pela cabeça. E aí você diz quantas cabeças tem aquele personagem. E cada uma dessas medidas acaba passando uma sensação pra gente. Que nem, por exemplo, a gente vê um personagem, digamos, adolescente, normalmente ele vai ter ali 6 ou 7 cabeças. Digamos que seja um personagem adulto, maduro, ele vai ter ali talvez 10, até mais, se for um super-herói, por exemplo. Essa é uma técnica muito comum e utilizada até mesmo por artistas famosos, porque quando a gente vai fazer nossos desenhos, né, essas proporções vão nos auxiliar em quê? São elas que são responsáveis por deixar o nosso desenho bem estruturado. Vai fazer com que os nossos desenhos não fiquem todos tortos. E além disso, a gente consegue também dar coerência para isso. Claro que quando a gente for fazer, né, digamos, nesse caso, um desenho de cópia, a gente não vai fazer ali exato, até porque a gente não é nenhuma impressora, mas a gente vai tentar ali passar o máximo das medidas, o melhor que a gente conseguir. Por isso que a gente usa algo chamado mensurar medidas. A gente está mensurando medidas o tempo todo enquanto está desenhando. É basicamente isso que a gente faz enquanto desenha, enquanto, por exemplo, está fazendo o desenho nesse caso de cópia. A gente está mensurando medidas, até mesmo desenhando de criação mesmo, a gente mensura medidas o tempo inteiro para poder desenhar. Bom, então vamos lá, vamos aqui analisar, por exemplo, o primeiro caso da menininha. Normalmente, personagens, né, humanos, nem humanos, mas personagens que têm uma figura humanoide no geral, a gente pode utilizar a proporção comparada para poder medir de uma forma que fique coerente realmente. Eu até acho mais fácil do que utilizar outra proporção para fazer personagens, eu gosto também de utilizar. Mas, se você quiser utilizar outra proporção que eu vou falar daqui a pouco para fazer também com personagens no geral, você também pode. A questão é que eu, por gosto pessoal, prefiro usar cada uma para uma coisa diferente. Mas enfim, vamos lá. Bom, eu peguei aqui um quadrado e o que a gente faz? O primeiro passo para que a gente possa analisar. Como eu disse, a gente vai usar a cabeça. A gente até poderia utilizar outra parte do corpo, mas normalmente é utilizada a cabeça, porque normalmente é aquilo que é mais fácil de desenhar. No caso, é mais fácil de pegar as medidas, perdão. Porque digamos que a gente fosse pegar o braço para medir com relação ao corpo inteiro. Lembra o que eu falei? Essa proporção, a gente tem que pegar uma parte do corpo para medir o corpo inteiro. Então, se a gente pegar o braço, a gente vai ter que pegar o braço dela para medir o corpo dela inteiro. Então, imagina assim, pegar a medida de um braço. Às vezes o braço é muito pequenininho e o corpo do personagem é gigantesco. Então, você teria que colocar 20 braços para poder medir a altura. Nesse caso, a gente utiliza a cabeça, porque é uma boa base que a gente já tem. Por mais que seja pequena, né, em alguns desenhos, ainda assim ela nos ajuda bastante. Então nesse caso, por exemplo, eu vou pegar aqui esse quadrado e vou enquadrar a cabeça dela aqui. A gente ignora fatores pequenos como a orelha, por exemplo, e pega realmente mais a forma da cabeça como um todo, como aqui, por exemplo. Essa daqui é a medida da cabeça dela. Então esse quadrado é como se representasse, é como se não, né, no caso. Literalmente representa a medida da cabeça dela. O que a gente vai fazer agora? Medir o corpo inteiro dela a partir dessa medida. A gente vai pegar aqui então a segunda cabeça, vamos pegar aqui o corpo dela inteiro. Então 1, 2 e por fim 3. Ou seja, o corpo dela inteiro tem 3 cabeças de altura. 3 cabeças de altura, 3 quadrados, mas são 3 cabeças. A medida da cabeça dela aqui. A gente ainda precisa pegar o desenho por inteiro. E sobraram alguns elementos aqui, como por exemplo, essa parte do cabelo, a parte da mochila. E o que a gente faz com relação a isso? Eu tenho um jeito de pegar essas medidas de uma forma que eu acho bem simples e direta, eu gosto também. E a gente pode fazer isso da seguinte forma. A gente pode tanto utilizar uma linha quanto quadrados para poder pegar esses elementos
partes dos lados. Como assim? Eu vou fazer com os dois pra vocês entenderem. Basicamente, tem essa parte do cabelo dela que sobrou aqui na lateral. Então a gente pode pegar aqui, como essa daqui é a medida da cabeça, a gente vai pegar pelo lado, aquilo que sobrou, e vai pegar aqui e medir. Pronto, o cabelo dela vem até aqui. Então mais ou menos, essa daqui é mais ou menos o tamanho do cabelo dela, a proporção que ele vai ter que ocupar no desenho, né? A gente pode fazer a mesma coisa desse outro lado. O maior elemento que vem aqui, pronto, essa daqui é o cabelo. Se tivesse algum elemento, digamos que, por exemplo, ela tivesse, sei lá, segurando e tivesse algum objeto que viesse até aqui, ó, digamos, a gente poderia pegar com base no tamanho do objeto, porque ele é a largura maior do desenho. No caso, como a gente quer pegar, né, o que sobrou do lado, a gente teria que pegar esse objeto aqui também e enquadrar ele aqui. Mas como não tem nada, a gente vai pegar o cabelo dela, porque o cabelo dela, ó, o cabelo dela é aquilo que ocupa o maior espaço dos lados. Na lateral é a parte do cabelo. Não tem nada aqui, nem o braço dela, o braço dela só tá chegando até aqui, ó, e o cabelo vem mais. Então por isso que a gente pega sempre aquilo que mais ocupa espaço lateral pra gente poder pegar ali todos os elementos certinhos. Mas enfim, baseado nisso agora, a gente tem essas opções de deixar com esses quadrados assim, mas pra passar pro papel, como a gente não passa essas medidas desse quadrado, não precisa fazer isso, a gente vai representar com linhas, a gente pode também representar esses quadrados com linhas. Então uma coisa que eu normalmente faço antes de eu desenhar, né, na própria análise, é traçar uma linha que representa esses quadrados aqui. Só que no caso, se a gente for parar pra pensar, sobrou essa parte aqui em cima, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a linha a partir daqui de cima pra poder representar isso aqui. A linha vai ter aqui e vai vir até aqui, ó, tá vendo? Essa daqui é a linha máxima. No caso, a linha vem até aqui do lado, porque esse aqui é a medida do cabelo dela. Desse lado aqui é exatamente a mesma coisa. Até aqui. Pronto. Agora essa linha já tá... Opa, perdão. Pronto. Essa linha já tá representando aqui a lateral, então eu não preciso desses quadrados. Por isso que eu falei que a gente pode tanto representar, né, com esses quadrados, quanto com uma linha também. Eu fiz as duas maneiras mais pra quem tá começando poder entender melhor. Mas se você já tem uma confiança na sua visão, na sua régua visual, você pode simplesmente falar, bom, deixa eu ver aqui os lados, esse aqui é o ponto mais extremo e esse aqui é o outro. E simplesmente fazer uma linha aqui no seu desenho e representar isso no papel da maneira que eu já vou mostrar. Mas no geral era isso. Beleza, digamos que agora esse daqui seja o papel e a gente vai representar isso no papel. Como que a gente faz pra poder passar essas medidas no papel? Bom, o primeiro passo, se você assistiu um vídeo de novo, vai lá e assista, mas o primeiro passo que a gente precisa fazer pra passar isso pro papel é definir o topo e a base do nosso desenho, né? Então nesse caso eu vou definir aqui o topo, esse aqui é o topo, então o meu desenho, a cabeça dela, no caso, o topo desse desenho é essa parte aqui, ó, esse fiozinho de cabelo. Esse fiozinho de cabelo vai começar aqui, representa isso. A base dela, nesse caso, é baseado nisso aqui que você define o tamanho da personagem, né? Você pode fazer, por exemplo, ela desse tamanho, só que aqui eu acho muito pequeno, ou você pode fazer ela simplesmente também do tamanho da folha inteira, que é o que eu vou fazer aqui, por exemplo. Beleza. Agora a gente vai ter que passar essas medidas pro papel. Então, primeiro de tudo, como esse fio de cabelo dela aqui ocupa um espaço, né? E ele que vem aqui no topo, como eu disse, esse topo aqui representa esse topo daqui. Então, se o fio de cabelo dela tá chegando no topo, o fio de cabelo dela tem que chegar nesse topo aqui também. Pra cabeça dela começar de fato, né? Começa a partir desse espaço aqui, ó. Tá vendo que tem esse espacinho aqui? Mais ou menos isso de espaço. A gente tem que passar isso pro papel também. Então, aqui, mensurando, lembrando, é justamente isso. Desenhar é justamente sobre você mensurar as medidas. Não tem como eu saber qual que é o valor exato, se é aqui, se é um pouquinho mais pra cima. Então eu mensuro com base naquilo que eu tô vendo. Que eu acredito que seja mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui, eu diria. Mais ou menos aqui é a parte onde começa a cabeça dela. Então, é como se o fiozinho de cabelo dela viesse aqui, ó. Começasse aqui, ó. Tá vendo? É basicamente isso daqui que a gente tem. Agora a gente vai terminar de fazer as outras medidas. Então a cabeça dela começou. E a cabeça dela tem que ter 3 cabeças aqui. O que é relativamente até que tranquilo. Se fosse 2, né, eu literalmente só faria isso, mas enfim. Lembrando, quando você for fazer essas medidas, elas têm que estar iguais. Como assim iguais? O espaço, né, o espaço entre elas, como é exatamente a mesma medida, tem que ser igual. Então, por exemplo, esse espaço aqui, ele tá igual a esse daqui, que tá igual a esse daqui. Esse daqui só não tá aparecendo muito porque eu não completei muito a linha aqui. Mas basicamente, ó, eles têm que ter o mesmo espaço. Quando você for fazer isso no papel, você não pode simplesmente fazer lá as medidas, né, e passar, por exemplo, a primeira marcação é aqui, a segunda é aqui e a terceira é aqui embaixo. Senão seu desenho vai ficar desproporcional. Senão, digamos, a cabeça dela vai ficar aqui e o corpo dela vai ficar esquisitão aqui embaixo, entendeu? Por isso que fazer essa etapa aqui, a etapa da proporção, é muito importante que você tente fazer com o máximo de coerência possível para que o seu desenho tenha o melhor resultado possível. Mas enfim, eu passei aqui as medidas. Então aqui, por exemplo, é o primeiro, né, a primeira medida. A cabeça dela começa aqui, é 1, 2 e 3. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3. Se a gente analisar bem, o desenho termina, né, os pés dela termina e, ó, deixa um espacinho aqui, sobra esse espacinho no quadrado. Então quando a gente for passar isso pro papel, a gente tem que fazer exatamente a mesma coisa. Aonde que o desenho dela vai terminar. Se você, assim como eu, fez, né, essas 3 medidas aqui, né, tentando fazer da melhor forma
possível, deixando o mais exato possível, então você tem que passar essa medida pra cá também e fazer, por exemplo, aqui, ó. Seria mais ou menos isso aqui de espaço que teria e o desenho teria que estar aqui. Enfim, eu também vou fazer isso no papel, né, na prática, no final do vídeo. Eu vou desenhar, vou fazer um exemplo também desenhando do zero pra conciliar todas as técnicas. Essa daqui, no caso, é só a primeira. Mas, basicamente, a proporção comparada se consiste em basicamente isso. Quando a gente for fazer o desenho, é importante que a gente faça considerando, né, cada elemento na sua devida posição. Então, a cabeça tem que estar literalmente aqui no primeiro quadrado. Vou fazer só um exemplo aqui. A parte do corpo dela tem que estar aqui na segunda parte do desenho. Então, digamos que aqui é o pescoço dela, aqui é o corpo dela. O corpo dela, tá vendo que ela vem até aqui? Ela não termina aqui. O corpo dela termina aqui. Então, a gente pode até fazer uma marcação, que eu vou até falar disso. Isso é também um dos assuntos que a gente vai ver daqui a pouco. A gente vai delimitar, por exemplo, aqui. O corpo dela seria até aqui, mais ou menos. E aí, depois, terminaria com o pezinho dela chegando até lá embaixo. Claro que isso é só um exemplo também. Eu só tô fazendo aqui as formas, mas... Enfim, é só pra exemplificar que cada parte dela tem que estar no seu devido lugar, pra fazer sentido realmente. Mas detalhe, agora como que a gente vai fazer realmente a parte, né, da lateral? A gente fez aqui a parte, né, a altura. Como que a gente pode fazer pra fazer a largura? Pra fazer a largura, uma das coisas que eu gosto de utilizar também, eu até não fiz aqui no desenho pra não complicar, mas toda vez que a gente estiver fazendo análise também, uma coisa que eu gosto de fazer é fazer uma linha bem no centro que é o do desenho. Essa linha vai servir como guia pra gente fazer muita coisa, porque ela literalmente representa essa linha que vai ter aqui. Como quando a gente for passar pro papel, vai ter essa linha no meio, ela vai ajudar a gente demais. Só com base nela, a gente já sabe, por exemplo, que a cabeça dela vem aqui e vem aqui. A gente pode olhar pro meio da linha e delimitar mais ou menos qual que seria o tamanho da cabeça dela. Tá vendo, ó? Mais ou menos isso. E baseado nisso também, a gente sabe que pra fazer a lateral, se a cabeça dela vem mais ou menos até aqui, a gente pode ver também a maneira como que as laterais sobram. O que sobram das laterais, né? Por exemplo, aqui na direita eu falei que era maior. Então aqui veria até mais ou menos aqui. E aí, por exemplo, quando a gente fosse fazer, né, essa parte do cabelo dela, né, a gente faria tipo assim, ó, mais ou menos aqui também, respeitando essa medida que a gente fez aqui agora. E desse lado é a mesma coisa. Só que lembra também que desse lado aqui, da lateral esquerda, é um pouco menor do que a direita. Então a gente, na hora que a gente for passar pro papel, a gente tem que fazer isso também. A lateral esquerda sendo menor do que a direita. Então, por exemplo, se a cabeça dela tá vindo até aqui, seria mais ou menos, olhando aqui pro nosso desenho. Deixa eu até ver essa borracha. Nossa, ok. Era melhor nem ter usado. Mas, ó, basicamente essa daqui seria a medida que teria do cabelo dela, né? Até aqui, mais ou menos. Enfim, viria mais ou menos. Então seria esse daqui menorzinho e esse daqui um pouco maiorzinho. E é basicamente a nossa proporção comparada. Ela consiste nisso e ela nos ajuda a passar esse desenho aqui pro papel. Então vamos agora para proporção fracionada. E bem, se vocês prestaram atenção, vocês notaram que eu falei que a proporção comparada é basicamente quando a gente pega uma parte do corpo do personagem para medir com relação ao personagem inteiro. Só que aí, e se a gente estiver desenhando um objeto, por exemplo? Como é que a gente faria? É justamente por isso que a gente vai utilizar a proporção fracionada. Bom, eu peguei aqui um exemplo de um objeto, uma xícara normal, para que a gente aplique aqui nela a proporção fracionada e veja de fato como que isso funciona na prática. E detalhe, isso aqui também serve tanto para animais, tanto para objetos. Aliás, como eu disse, a proporção comparada é muito mais, eu uso ela muito mais para figuras humanas do que para outras coisas, porque a fracionada vai nos ajudar muito mais a fazer objetos, a fazer animais, por exemplo, e eu vou explicar o porquê disso. Bem, então vamos lá. Isso aqui é uma caneca que a gente vai utilizar aqui a proporção fracionada. Como que a gente começa, por exemplo, analisando a caneca para poder fazer isso no papel? A gente vai aqui analisar o topo e a base da caneca, da xícara, perdão. Beleza, a gente sabe então que ela tem isso daqui de altura, a gente vai fazer uma linha no meio dela, e agora a gente vai pegar alguns elementos importantes. Isso até é algo que eu vou falar daqui a pouquinho, mas a gente pode pegar, por exemplo, elementos chaves que vão nos ajudar na hora que a gente for passar isso pro papel. Então, por exemplo, a gente vai marcar aqui, ao fazer algumas marcações. A primeira é aonde acaba esse círculozinho aqui que ela tá fazendo. A segunda é onde começa a aliança da xícara, né? Eu não lembro se é a aliança, mas enfim, essa parte de segurar aqui da xícara, e é onde isso termina. Agora, quando a gente for passar isso pro papel, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. A gente vai definir aqui o topo, uma linha no meio, e vai definir aqui a base também. E agora vai fazer essas medidas que a gente vai passar essas medidas, né, no caso, que a gente acabou de fazer. Então, por exemplo, olha o tamanho, olha o espaço dessa linha aqui para essa marcação que a gente fez. A gente vai tentar reproduzir isso, que seria mais ou menos aqui, ó. Seria mais ou menos aqui. Essa marcação aqui, por exemplo, então aqui, na verdade, a gente até pode começar fazendo. O círculo, ó, tá vendo que é um círculo aqui? Círculo não, né? Mais uma elipse. A gente pode também utilizar outra marcação para nos ajudar, aonde essa xícara, as laterais dessa xícara, pra gente poder ter as laterais e conseguir reproduzir isso também. Então seria mais ou menos aqui e aqui. Pra passar isso pro papel, o que que a gente vai fazer? Pra onde que a gente tem que olhar pra conseguir passar isso pro papel? Pra essa linha do meio que a gente fez.
Por isso que eu falei que essa linha, ela nos ajuda muito, porque a gente vai olhar para ela e vai mensurar mais ou menos como que seria o tamanho equivalente da lateral. Então, por exemplo, olha só, daqui, né, da lateral da xícara até a linha do meio, deixa eu só trocar de cor. Olha o espaço mais ou menos que tem. Tem literalmente esse espaço aqui. Então, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Só que como a gente não precisa fazer exatamente o tamanho exato. A gente mensura. Até porque o tamanho que eu tô fazendo ela aqui no papel é menor do que o tamanho, né, da referência em si. Mas enfim, a gente vai pegar, analisar. Eu analiso de acordo com a minha análise, ó, mais ou menos aqui. Então, essa daqui é a lateral da xícara. A lateral da xícara vem até aqui. Agora tem essa outra também. Se a gente analisar um pouquinho, a da direita é um pouquinho maior do que a da esquerda. Então a gente pode, né, fazer a marcação aqui também. A marcação até aqui, mais ou menos. E fazer aqui como sendo um pouquinho maior. Pronto, aqui eu acho que eu passei demais, peraí. E com isso analisado, a gente já basicamente tem a xícara. Isso já vai nos ajudar demais. Por quê? Porque a gente sabe que o círculo começa aqui e vai vir até aqui. Até essa lateral aqui. Até essa... Eita... Enfim, até essa lateral aqui, e essa daqui também é a mesma coisa. Enfim, essa daqui é exatamente a mesma coisa. E aí a gente sabe, por exemplo, aonde também? Aonde vem também essa medida. A gente sabe que vem daqui até mais ou menos aqui, fazendo mais ou menos um movimento circular, né? Aqui no computador eu não vou conseguir reproduzir, porque eu desenhando no digital, meu senhor. E aí a gente tem a parte agora, né, da aliança aqui. Para o que a gente pode olhar para poder fazer essa parte, né, onde coloca a mão? A gente olha para cima, para essa parte aqui, ó. Deixa eu só tirar essa linha daqui. A gente pode olhar para essa marcação que a gente fez. Então, se a gente fez essa marcação aqui, no caso tá vindo até aqui, a gente pode ver e tem, ó, mais ou menos esse espaço daqui até aqui. No caso daqui até aqui, ó, tem esse espaço aqui, que é o que a gente reproduziu aqui no papel. E aí a gente vai vir aqui agora. Enfim, e seria mais ou menos isso. Claro que tá todo torto aqui porque eu tô fazendo no digital, mas se fosse pra fazer no papel, a gente basicamente conseguiria fazer essa xícara aqui, né? A gente consegue fazer essa xícara analisando tudo isso e fazer ela da melhor forma possível, né? Com a maior coerência de proporção, utilizando essa técnica aqui. E com relação a animais, eu peguei aqui agora um exemplo para que a gente possa aplicar isso com relação a animais, né? Como que a gente, por exemplo, faria para fazer essas análises com animais? Seria simples, é a mesma coisa. A gente pega aqui aonde é o ponto mais alto do desenho, e é basicamente o topo do desenho. Aqui, pega aqui o ponto mais baixo, a base do desenho, faz uma linha no meio, mais ou menos aqui. E agora, para fazer isso da maneira mais fácil ainda, a gente pode fazer uma segunda divisão, que é dividir o desenho pela metade, literalmente no meio aqui do desenho, mais ou menos aqui. Agora, essas duas linhas, tanto a linha, né, da altura quanto a da largura, vai ajudar a gente a fazer todos os elementos desse desenho. Uma das coisas também que eu vou explicar daqui a pouquinho é algo também que vai nos ajudar a fazer esse cachorro com a maior facilidade possível. Mas, só nisso, a gente já consegue literalmente passar todas as proporções do desenho. Por quê? Porque a cabeça dele tem literalmente, eu vou fazer como se fossem as formas aqui. Analisando, por exemplo, essa linha central do meio, a forma da cabeça dele passa um pouquinho. Tá vendo que dá uma passada? A gente tem a mesma coisa aqui também. Aí que a gente poderia fazer as orelhas dele também de maneira mais simples aqui. A mesma coisa aqui. Eu tô fazendo com as formas, só pra facilitar, fazer mais rápido, mas é mais pra vocês entenderem que dá pra gente utilizar essas técnicas pra fazer literalmente qualquer coisa. Essa técnica de proporção a gente consegue desenhar qualquer coisa. E por fim aqui, né, a forma do pescoço do cachorro. Na hora de passar isso pro papel, né, na hora de passar toda essa confusão aqui, como que a gente pode fazer isso? Deixa eu trocar de cor. A gente começa definindo o topo, agora define aqui a linha no meio, define a base também, define aqui também a linha central, como eu disse, é essa linha aqui. E aí, a gente faz exatamente a mesma coisa. A gente, por exemplo, olha pra essa linha aqui do meio e vê, tá passando um pouquinho aqui. Então, ó, tá passando um pouquinho aqui, mais ou menos até aqui, ó. É essa forma do quadrado que a gente tem. Aqui, então, por exemplo, vai até lá em cima. Aqui, onde começa, né, a cabeça do cachorro, se a gente olhar pra linha do meio, vai ver que tá mais ou menos aqui. Então, a gente passa exatamente a mesma coisa pra cá. E vem mais ou menos até aqui, enfim. Aqui tem a orelha dele, né, que é o topo, a base da orelha dele. E, enfim, o corpo dele também, né, mesma coisa. A gente olha, por exemplo, pra linha central aqui e consegue fazer aqui o corpo dele tranquilo também. Mesma coisa, até aqui a base. Esse daqui, basicamente, seria as formas. Eu vou falar daqui a pouquinho um pouco sobre as formas. Já tá até dando spoiler sobre o que a gente vai falar. De certa forma, como vocês mesmos notaram, quando a gente vai desenhar, a gente acaba utilizando todas as técnicas que eu vou falar aqui mais pra frente. Todas as técnicas a gente começa a mesclar, né? Um conjunto de técnicas que nos ajuda a desenhar algo melhor. E assim, eu falei aqui desses exemplos, por mais que eles sejam exemplos mais complexos de se fazer, mas para que vocês entendam que a gente, com as técnicas de proporção, consegue passar ali as proporções pro desenho de qualquer coisa que a gente quiser. De um objeto, de um personagem, de um animal, qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. Fazendo isso, nossos desenhos vão ter muito mais coerência e muito mais proporção. Com essa técnica aqui, a gente consegue sair daquele desenho todo torto de quando a gente fazia quando tava na quinta série e fazer um desenho que realmente tem ali alguma coerência de simetria ali da parte do braço, da parte da cabeça, que as pessoas vão olhar e vão falar, tá ok, tá realmente realmente ali o desenho, né, tá com uma medida que realmente aparentemente está
correta. Então, resumidamente, esse aqui é basicamente um pouquinho das proporções comparadas e das proporções fracionadas. Um adendo também que eu queria dar com relação à proporção fracionada é que o que vai fazer com que o desenho realmente fique proporcional são as medidas que a gente faz, como por exemplo a medida do topo da cabeça do Jake, a medida da base, da altura e da largura. São essas medidas que a gente vai passar para o papel que vai fazer com que o desenho fique proporcional. E com essas medidas não importa que, por exemplo, aqui, né, tá menor do que tá realmente a referência do Jake, mas não importa o tamanho que você tá fazendo. Contanto que você siga as medidas que você fez, o desenho vai ficar proporcional. Como assim? Por exemplo, quando a gente for fazer o corpo do Jake, que é basicamente a proporção central desse desenho, para o que a gente tem que olhar? A gente sabe que o topo dele começa aqui. Então a gente já sabe que, por exemplo, o topo do corpo dele tá aqui e a gente sempre vai ficar olhando para alguma parte da medição que a gente fez. Por exemplo, aqui termina o corpo dele. A gente pode olhar para onde? Para a linha da largura para ver que mais ou menos tem mais ou menos essa aqui, ó. É mais ou menos aqui. Então, por exemplo, quando a gente fizer isso, a gente pode olhar e seria mais ou menos aqui, ó. Por exemplo, concluir que é mais ou menos aqui. Então a gente sabe que o corpo do Jake tá nessa região toda aqui, ó. Vou fazer um negócio meio esquisito aqui. Tá um negócio meio tosco aqui, mas enfim. É por isso que não importa o tamanho que você faça, contanto que você siga as medidas que você fez, o desenho vai ficar proporcional. Para que ele fique proporcional, você só precisa fazer o desenho, né, fazer os elementos com base nas medidas, igual eu fiz aqui. Então, se a medida tiver maior, por exemplo, você vai fazer também o desenho, consequentemente vai ficar maior, porque você vai fazer aqui o corpo dele baseado em uma outra medida maior. Vou só dar um exemplo aqui. Agora, por exemplo, eu deixei as medidas ainda maior. Digamos que no papel você tenha feito assim também, você tenha feito maior. E agora? Exatamente a mesma coisa. Por que que é proporcional? Por que que isso aqui a gente tá falando de proporção e por que que é importante? A gente utiliza isso primeiro pro desenho não ficar incoerente, não ficar torto, basicamente. Não ficar uma parte maior e outra menor. O topo dele vai continuar sendo aqui em cima. O topo dele vai continuar sendo essa parte. E o corpo dele aqui, né, a parte aonde acaba, vai continuar sendo aqui. Que equivalente, né, na medida seria mais ou menos aonde? Mais ou menos aqui. E aí o corpo dele seria mais ou menos, então estaria mais ou menos aqui, ó. Fazer um negócio meio tosco de novo aqui. Mas ó, é basicamente isso. Então, independente, por exemplo, se a gente faz maior ou menor, o corpo dele vai ficar proporcional contanto que a gente siga as medidas que a gente fez. Eu só queria dar esse exemplo aqui para que vocês entendam que o tamanho que vocês fazem as medidas não importam. O que importa é o tamanho que você quer fazer. Então, se você quer fazer ele menor, você faz menor. Se você quiser fazer maior, você faz maior. Mas o tamanho em si não importa, porque o que você for desenhar vai ser baseado nas medidas, e se você se basear nas medidas, o desenho vai ficar proporcional. E é basicamente isso. A segunda técnica que nós vamos aprender é o que eu chamo de relações invisíveis. E essa técnica é na minha mais importante para quem tá começando, porque ela é quem vai formar a sua régua visual. Mas o que são as relações invisíveis então? Basicamente, são conexões invisíveis que estão ali nos desenhos entre algum elemento que vai nos ajudar a desenhar outro elemento. Vamos para a prática que eu vou explicar melhor. Bom, para exemplo, eu peguei aqui o Jake de Hora de Aventura. Para quem assistiu o primeiro vídeo sabe que foi o desenho que a gente desenhou lá. Mas, por exemplo, digamos que a gente vai querer desenhar aqui os olhos do Jake. Como que a gente, por exemplo, pode fazer isso? Considerando que o corpo dele, a gente pode considerar algumas medidas do próprio corpo dele para desenhar. Para saber a posição exata do elemento do olho dele, a gente analisa, por exemplo, essa linha aqui. A gente analisa que tem esse espaço aqui, ó. E essa medida aqui, basicamente aqui a gente sabe que o olho dele começa aqui. E essa medida são as relações invisíveis, porque elas estão no desenho, mas a gente não vê elas normalmente. Por exemplo, esse vão aqui como base, a gente pode analisar e ver, tá, qual que é o espaço que tem aqui entre aqui? Tá vendo que é mais ou menos esse? Então o braço dele começa aqui. Mas com o exemplo do Jake, resumidamente, era basicamente esse daqui que eu queria falar. Eu vou dar alguns outros exemplos aqui. Outro jeito também que a gente pode utilizar as relações invisíveis, que aliás é o jeito que eu mais utilizo elas, é para delimitar, ou melhor, para marcar aonde começa e termina algum elemento muito importante do desenho que a gente precisa passar para o papel. Como assim? Essa referência aqui. A gente, por exemplo, pode fazer algumas marcações que vão nos ajudar. Vamos começar com com a proporção. Vamos primeiro lá fazer aquele ritualzinho padrão que a gente faz de proporção. Pegar aqui a base, pegar aqui o topo baseado no tamanho da cabeça dela e fazer aqui uma linha central. Pronto. Na hora de passar para o papel, a gente faria exatamente a mesma coisa. Beleza, temos basicamente isso. Só que agora, a gente vai... no caso dela, né, a gente ainda falaria, né, pegaria o tamanho da cabeça e tudo mais. Mas como a gente tá falando das relações invisíveis, o que a gente pode fazer com relação às relações invisíveis? A gente pode delimitar, ou melhor, né, marcar que a cabeça dela termina aqui. E aí, isso vai nos ajudar também a fazer o quê? A cintura dela começa aqui, os shorts dela, ó, começa aqui, o joelho dela começa aqui e o pé dela termina aqui. E por que que isso nos ajuda
ajuda, né? Por que fazer isso, né? Fazer essas marcações nos ajuda. Na hora de passar isso pro papel, a gente já consegue ter a noção das medidas que a gente vai fazer de uma maneira muito mais fácil. Então, por exemplo, a gente sabe que quando a gente estiver desenhando a cabeça dela, ela tem que vir até aqui. Não pode passar dessa marcação que a gente fez. Então, digamos, no papel seria mais ou menos aqui, por exemplo. A gente sabe que a cabeça dela tem que estar nessa região aqui. Se a gente, por algum motivo, passar a fazer assim, a gente sabe que tem alguma coisa errada, porque passou da medida que a gente fez. Por isso que elas, eu tava falando que elas delimitam, ou melhor, e marcam ao mesmo tempo, porque elas nos ajudam a ter essas noções e a reproduzir isso no papel de maneira correta. Digamos, o corpo dela também. O corpo dela, ó, começa aqui e termina aqui, a parte da cintura dela aqui. Então, digamos, se a gente olhar, né, a gente começa mais ou menos aqui, começa mais ou menos aqui o corpo dela, termina um pouco mais ou menos aqui, ó. Beleza. A gente sabe que o corpo dela tem que estar aqui dentro. Haja o que houver, o corpo dela tem que estar aqui dentro. Não pode passar disso. É por isso que essas relações ajudam muito quem tá iniciando. Elas nos guiam muito na nossa régua visual. Como eu disse, na hora que a gente estiver fazendo isso no papel, não dá pra ter noção 100% exata de onde tá. A gente o tempo todo tem que mensurar, usando como base algo que a gente já fez. Como, por exemplo, aqui. Eu usei como base essa marcação, né, aqui do queixo dela, pra fazer o começo aqui da parte do pescoço dela. E aí, na hora de passar isso pro papel, a gente fez exatamente a mesma coisa. Só que você mensura isso, não tem como você ter certeza exata de se é um pouco mais pra cima, se é um pouco mais pra baixo. Você vai ali com base na sua visão e você fala, ah, é mais ou menos aqui. E pronto. E você faz isso com base nisso daqui, né? Com base nessa medida aqui que a gente fez. Por que eu falo como base? Porque dessa linha aqui, dessa marcação que a gente fez até o queixo, tem isso daqui, ó. Literalmente, isso daqui de altura. É basicamente essa daqui é a base que a gente vai ter pra fazer qualquer outra coisa. Digamos que a gente faça uma marcação. E digamos que assim, todas essas marcações que a gente for fazer mais pra baixo, digamos que tenha uma linha aqui embaixo, tem que ter exatamente esse mesmo tamanho aqui, ó. Tem que ter esse mesmo tamanho daqui. A gente vai olhar e vai mensurar. A gente pode acabar errando, eventualmente pode não estar 100% perfeito, mas a gente vai ali olhando e digamos que a gente fala, ah, mais ou menos aqui, ó. No caso, aqui. Mais ou menos aqui. E aí, o que a gente fez agora foi basicamente mensurar. A gente olhou com base na primeira medida que a gente fez e tentou fazer a segunda. É isso que acontece quando a gente faz o desenho. É isso que acontece com as relações invisíveis. A gente basicamente pega, marca uma área e pega isso como base para fazer a próxima marcação, para representar isso no papel. No caso aqui, ó, fiz a primeira marcação, usei ela como base para poder fazer a próxima. E eu sabia que tinha que ter mais ou menos esse espaçamento. E as relações invisíveis também vão nos ajudar muito quando tem dois elementos um do lado do outro, ou nesse caso, dois personagens um do lado do outro. A gente sabe que ela tem isso aqui de altura, né? As duas têm a mesma base. Só que olha só, a gente já traçou uma linha aqui e já viu que ela é um pouco mais alta do que essa menina que tá aqui do lado dela. Se a gente for, por exemplo, pegar o tamanho da cabeça dela, é basicamente esse tamanho. Ou seja, a cabeça dela, né, aqui onde começa o pescoço, olhando pra cá, a gente basicamente consegue saber. E digamos, a gente fez essa marcação aqui e a gente sabe que o tamanho da cabeça dela é esse daqui. E que o final da cabeça dela vem literalmente no começo aqui da orelha dela. Isso são as relações invisíveis. A gente pode pegar e ver pequenas relações entre um elemento e outro, ou em um desenho e outro nesse caso. Que nem, por exemplo, aqui. Na hora que a gente for desenhar isso no papel, a gente vai ter que fazer a cabeça dela tendo esse tamanho e vindo aonde essa daqui vem também. Por isso que isso nos ajuda muito. Um segundo exemplo aqui é essa mão dela. A mão dela, ó, vem até aqui. A mão dela vem até aqui, essa parte da coxa dela. E aqui é o começo da mão dela, vem quase no começo da saia. Na hora que a gente for passar isso pro desenho, a gente vai ter que fazer exatamente a mesma coisa. Um exemplo também, um outro exemplo é o ombro dessa personagem aqui, ó. Vem até a orelha dessa outra. Na hora de desenhar, por exemplo, essa personagem aqui, a gente não pode fazer com que o ombro dela, né, venha, digamos, aqui, ó. Fica aqui em cima. Não dá pra fazer isso. Por quê? Porque não estaria coerente com, de fato, a referência. Que a referência realmente, ela está vindo só até aqui, ó. Novamente, o ombro dela vem até aqui, até a orelha dela. Então, a gente teria que fazer exatamente a mesma coisa. A gente não pode pegar, também não pode fazer baixo demais. Ou ao fazer, por exemplo, que a orelha dela vem aqui no pescoço dela. Porque não estaria realmente coerente com a referência. Não, tem que ser aqui na parte do ombro aqui, ó. Do jeito que tá aqui. Resumidamente, isso é um pouco das relações invisíveis. Elas nos ajudam principalmente a construir a nossa régua visual e principalmente também a fazer desenhos mais coerentes com referências, a fazer desenhos mais proporcionais no geral também. Beleza, então até aqui a gente viu como funciona a proporção comparada, a proporção fracionada e as relações invisíveis, que são a base para que a gente consiga fazer desenhos mais coerentes e proporcionais. Mas acontece que esse vídeo ficou muito maior do que eu esperava, então eu vou ter que dividir ele em dois. No próximo vídeo eu vou te mostrar como usar formas básicas em 2D para desenhar qualquer coisa e como conciliar tudo isso na prática. A gente vai ver isso passo a passo na prática do zero. Então se isso aqui já te ajudou, se inscreve aí, ativa o sininho e comenta o que você achou sobre essas técnicas, se você já conhecia alguma ou se você se surpreendeu com alguma que eu falei. Tamo junto e até o próximo vídeo.